Aleluia. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor. Amém. Quantos estamos felizes? Louvado o nome do Senhor. Quem perdeu hoje, irmãos? Quem perdeu hoje? Quem perdeu hoje, irmão? Quem perdeu hoje? Quem? Quem não veio. Ótima resposta, Nicolas. Então, irmãos, dito isso, nós podemos começar na palavra de hoje. Amém? Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36. Nós vamos ler até o verso 39. Diz assim, palavras do Senhor: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até quando, irmãos? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Deixa sua Bíblia de lado aí, fecha seus olhos, vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite. Queremos, Senhor Deus, colocar diante de Ti, Pai, os nossos corações. Queremos colocar diante de Ti, Pai, o melhor da nossa atenção, do nosso intelecto. Pedindo a Ti, Deus querido, que abra a nossa mente, que nos permita, Pai querido, crescer no Senhor nesta noite. Que o Senhor, Deus querido, pela Tua infinita bondade, misericórdia, Pai, enxerte em nós a boa semente que é a Tua palavra, e que em nós, Senhor Deus, ela venha gerar os resultados para os quais ela tem sido enviada. Pai, nós oramos para que o nosso coração, Pai querido, nesta noite seja cheio do Teu Espírito, transbordado pela Tua palavra, e que nós sejamos forjados, Pai, pelo Senhor. Nos amadureça, Pai querido, como filhos, nos amadureça, Pai querido, como pais, como irmãos, como mães. Pai querido, nos amadureça principalmente como cristãos que amam o dia da vinda do Senhor. Que o Senhor, Deus querido, nesta noite, fale conosco, Pai, e pela Tua palavra transborde o nosso coração. É a nossa oração, Senhor Deus, e por ela nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Você que está de pé, pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que semana passada, quem estava aqui semana passada, irmãos? Quem lembra do que a gente falou semana passada? Pode ser tipo a palestra de Einstein, lembra só o assunto? Alguém lembra do que a gente falou? Não tem problema não. Aí entra uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos falar. Qual que é o nome da nossa igreja, irmãos? Igreja Cristã Renovada. Nós temos um pseudônimo que é de palavra. Por que a palavra é simples? Porque a palavra precisa ser simples. E às vezes, irmãos, a simplicidade pode estar na minha mente e não está na mente de quem está ouvindo. Então, irmãos, eu vou te fazer mais um pedido encarecidamente. Quando você ouvir algo que você não compreender, não ficou claro, me pergunta depois, porque você não pode ir embora sem entender a palavra do Senhor, irmãos, porque se você for embora sem entender a palavra do Senhor, você perdeu o seu tempo, como a terra que recebe a semente, e eu como semeador também perdi o tempo, porque a palavra diz que quando alguém recebe a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e rouba. Então, eu vou tentar fazer um gancho na semana passada. Coloca a primeira imagem para nós, Duda, por gentileza. Semana passada, irmãos, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel. É uma profecia do profeta Daniel, enquanto ele estava orando, pedindo ao Senhor resposta para o povo sair ou não da Babilônia. E ali, irmãos, eu fiz um resumo do que é as 70 semanas de Daniel. A palavra diz, olha, saiba e entenda, quando sair a ordem, haverá 7 semanas, aquele primeiro pedacinho verde lá no cantinho, tá vendo? E 62 semanas, o primeiro pedaço azul, olha lá, 69 semanas. Depois dessas 69 semanas, o ungido será cortado. Quem que é ungido, irmãos? Está escrito lá em cima. Jesus Cristo, ele vai ser eliminado, Jesus morreu. E aí, depois, tem lá na frente a última semana, que é a 70ª semana, semana de número 70. Essa semana, irmãos, de número 70, ela tem vários nomes na palavra. Tempo de angústia de Jacó, dia da ira, dia do Senhor. E também um nome que é mais conhecido nesse momento de Apocalipse, tempo de tribulação e de grande tribulação. Essas 70 semanas, o Senhor disse que haveria
Lembra que nós lemos? 70 semanas estão destinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. E descreveu. Acontece, irmãos, que a palavra ela faz uma lacuna entre a 69ª semana, ou seja, a semana 69, e a semana 70, que é aquele pedacinho que está escrito ali, ó, eis o mistério de Colossenses 1, 26 e 27. E o que está escrito lá? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a acontecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é o que? Cristo em vós, a esperança da glória. Passa para mim, Duda, por gentileza, segunda. Então, veja bem, imagina que de baixo para cima, ó, primeiras 69 semanas, está vendo aquela bandeirinha do lado ali? De quem que é aquela bandeirinha, irmãos? De Israel. Ó, lá em cima, ó, 70 semanas sobre o teu povo e a sua santa cidade. Povo de Daniel, Israel, judeus. Santa cidade, Jerusalém. Então, 70 semanas para eles. Primeiro bloquinho aqui, ó, 7 verdinho, mais 69 azul. Israel, 69 semanas. Depois lá em cima, lá no finalzinho, 70ª semana. Não eram 70 para Israel? Lá em cima. Naquele pedacinho azul claro do meio ali, ó. Eis o mistério, olha só, palavras do Senhor em Lucas, porque estes dias serão dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito, cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, ponto e vírgula, e até que o tempo dos gentios se completem, o que vai acontecer com Jerusalém, irmãos? Será pisada por eles. Então o Senhor está falando para nós, olha, tem essa profecia, Daniel, que é relacionado a teu povo, mas há um espaço, e esse espaço, ele vai ser o tempo dos gentios. Até que esse tempo dos gentios se completem, o povo vai estar espalhado entre as nações, Jerusalém vai ser pisada por eles, até que o tempo se complete. Aí eu puxei uma setinha, imagina aquele pedacinho azul claro lá do mistério, puxei uma setinha aqui para baixo. A gente vai ver plenitude de gentios, período da graça, porta da graça, tempo da graça, dispensação da graça, ou outros vários nomes que a gente podia imaginar. Aí, irmãos, olha só, o que está logo no comecinho daquele plenitude da graça? Qual que é o primeiro desenho lá? Aqui, esse primeiro aqui, ó, qual que é? A morte de Joia. Depois que Jesus morreu, logo depois, o que aconteceu? O Pentecostes, o Espírito Santo vem, e a gente inaugura esse momento, esse período da graça. Irmãos, o Espírito Santo habitando dentro de nós é um privilégio do nosso tempo. Os apóstolos só foram receber o Espírito Santo dentro deles quando Jesus foi para o céu. Antes disso, ninguém tinha o Espírito Santo habitando dentro. É um privilégio desse momento que nós estamos vivendo. Até quando, pastor Vitor, que isso vai ficar? Até nessa coroinha aqui. O que é essa coroinha, irmãos? A volta de Jesus. Então, esse período aqui, ele vai se encerrar com a volta de Jesus. Então, esse período que se encerra com a volta de Jesus, vai dar início àquela semaninha que está faltando lá em cima. Amém? Os irmãos conseguiram acompanhar o raciocínio? Pois bem, dito essas coisas, irmãos, eu queria que vocês pensassem comigo aqui. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, vocês acham que a gente está mais perto da morte de Jesus ou mais perto da segunda vinda de Jesus? Mas mais perto, tipo no meio, ou mais perto, muito perto? Então, se a gente está perto muito mesmo, a gente precisa estar atento, porque tem coisas que a palavra diz que vão acontecer nesse finalzinho de jogo, quando chegar naquele, eu ia usar a expressão beicinho de pulga. Você não sabe o que é beicinho de pulga? Imagina uma pulga, irmãos. Agora imagina o tamanho do beiço de pulga. Sabe o que esse finalzinho de tempo, irmãos? Irmãos, quando o Espírito Santo desceu lá em Atos dos Apóstolos, Pedro disse: saiba que isto é o que predisse o profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias. Começaram lá atrás, Pentecostes, os últimos dias. Mas aí quando vem João, fala assim: gente, já está nos últimos momentos, nas últimas horas. Ou seja, se lá atrás faltava pouco tempo, imagina hoje, finalzinho. Irmãos, a gente leu no texto agora que a gente não sabe quando vai terminar aquele período. A gente não sabe quando é que Jesus vai voltar. E toda pessoa que fala, vai voltar dia tal, vai voltar em tal circunstância, irmãos, é tudo chute. E a gente conhece ao longo da história pessoas que tentaram acertar e falharam.
Porque o texto diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o... Quem que estava falando isso, irmãos? O próprio Jesus. Ele disse que nem o Filho sabia. Vocês acham que Jesus sabe a hora que ele vai voltar? Sim ou não? Vamos mudar a pergunta. Jesus sabia a hora que ele ia voltar, quando ele estava falando? Sim ou não, irmãos? Mas ele não era Deus? Jesus é Deus, sim ou não? Ele sabia que hora que ele ia voltar? Não. Pastor Vitor, mas ele não é Deus? É, mas diz a palavra que ele se esvaziou de si mesmo, deixou a plenitude da divindade para se fazer carne como nós. Então quando ele disse, olha, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. E ele falou assim, então não adianta vocês ficarem tentando chutar, porque não tem jeito. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. E ele começa a contar todo o contexto do capítulo 24, que é quando Jesus começa a falar do seu sermão escatológico, fala do fim das coisas. Olha, gente, desde que ninguém vos engane, porque vão aparecer muitos falsos cristos, vão aparecer falsos profetas, vai haver guerra, rumor de guerra, vai haver terremotos em todos vários lugares, vai ter doença, vai ter peste, vai ter nação contra nação. Então ele vai dando essas dicas para que a gente soubesse que já está chegando perto do fim. Esse é o objetivo do Senhor de trazer aquela informação. E aí o que acontece? Ele vai concluir dizendo assim, olha gente, fique atento, porque isso são dores de parto. Irmãos, quem já teve filho aqui? Né? Parto normal, mas não sei como é que funciona a cesárea, se tem... Nem sei se quem faz cesárea, se tem pelo menos uns sinaizinhos ali. Porque existe uma expressão chamada dores de treinamento. Pastor Vitor, você já sentiu? Claro que não, mas eu já estudei sobre isso, já li sobre isso. São dores muito específicas ao longo da gravidez, que não se confundem com as dores da hora do parto especificamente. É uma dor que vai passar com banho quente, é uma dor que vai passar quando relaxa. Mas quando chega a hora do parto e começam as contrações, elas têm os espaços vão diminuindo e a intensidade vai aumentando. Então, se a gente olhar para trás, irmãos, guerra, fome, peste, isso sempre teve ao longo da humanidade, sim ou não? Só que à medida que a gente vai chegando no final, elas vão ficando mais intensas e mais frequentes. Então isso são mostras de que o tempo está findando, que está chegando aquele momento. E aí o Senhor Jesus disse assim, olha, para poder ficar bom para vocês, faz o seguinte, observem a figueira. Quando vocês veem que os sinais, os ramos dela já estão dando frutos, já estão dando brotos, vocês sabem que estão próximos ao verão. Então fiquem atentos, porque não vai passar essa geração da figueira até que essas coisas aconteçam. E ele diz assim, olha, se está difícil para vocês entenderem, eu vou dar outra dica. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele está mostrando, assim, olha, não dá para você saber a hora, mas dá para você perceber o cenário. E quando você perceber o cenário, você vai perceber que as coisas estão prestes a acontecer. E eu pergunto, irmãos, como é que eram, irmãos, os dias de Noé? Eram dias tranquilos? Dias assim, sossegados? Não sei, a gente não estava lá. Mas a Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e ficou tão irado, tão inconformado, tão enojado daquilo que ele estava vendo, que ele decidiu acabar com toda a carne. E eu acho, irmãos, que Deus só não acaba de novo porque ele prometeu que não ia acabar mais com água, porque senão ele já tinha mandado mais uns 5 dilúvios, vocês não acham não? Não é possível. Para a gente ter uma noção, irmãos, Sodoma e Gomorra é uma cidade que é referência de pecado. Mas quando Jesus estava pregando para Betsaida, para Corazim, ele falou assim, ai de vocês, porque no dia do juízo vai ter mais rigor para vocês do que para a cidade de Sodoma e Gomorra. Então mesmo aquela cidade que era pecaminosa ao extremo, a ponto de ser destruída pelo Senhor, Deus disse que haveria menos rigor para ela do que para uma outra geração que estava tendo o privilégio de ter contato com o Filho de Deus e estava desprezando. Irmãos, nós temos privilégio hoje que as gerações anteriores não tiveram. Os irmãos concordam comigo? Só no meu celular tem 5 ou 6 versões de Bíblias diferentes. Na minha casa tem um monte impressa também. Hoje em dia, irmão, você não precisa nem memorizar o versículo mais. Se você lembrar de um pedaço do texto, você digita no Google que ele te dá referência. Acontece ou não acontece? Se você não entender, você vai assim, me explica esse texto, que vai vir uma explicação para você. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Então nós temos um privilégio que a geração não teve. Será que o Senhor vai dizer assim, ai de ti, ICR São Gotardo, no dia do juízo, papapá. Será que vai ser mais rigor ou menos rigor por conta daquilo que nós temos recebido da parte do Senhor?
Então, irmãos, quando a gente olha para os dias de Noé, tinha pecado? Tinha. Tinha violência? Tinha. Tinha falta de amor? Tinha. Tinha promiscuidade? Tinha. Aí eu pergunto, é muito diferente dos dias atuais, irmãos? Talvez a intensidade seja um pouco maior, mas a gente vê que tudo que tinha lá também tinha. Então o Senhor diz para nós assim, olha, da mesma forma que foi lá, que essa maldade, essa promiscuidade, esse excesso de pecado precedeu o dilúvio, assim também vai ser na vinda do Filho do Homem. Essas coisas são mostras do que vai acontecer nesse final de tempo. E aí, irmãos, a gente precisa olhar para esse texto e aprender algumas coisas dele. Em que sentido, pastor Vitor? Observe que mesmo naquele ambiente de muita podridão, de muito pecado, de muita violência, de muita gente se desviando, o Senhor olha e fala assim, achei Noé, homem justo e íntegro em todas as gerações. Então mesmo em meio ao pecado, irmãos, Deus tem pessoas que Ele espera achar com justiça e integridade. Mesmo, irmãos, que o mundo esteja afundado em pecado, Ele espera olhar para nós, procurando os fiéis da terra, e espera me achar. Ele espera te achar. Por isso a palavra diz, olha, chegar no final, quem é sujo, suje-se mais, mas quem é santo, santifique-se mais, limpe-se mais, chegue mais para perto, busque mais. É o que se espera de nós. Então, irmãos, naquele contexto em que Deus olha para aquela geração, e embora parecesse que estava todo mundo perdido, Deus escolheu um homem chamado Noé. E para aquele homem chamado Noé, Deus transmite o seu plano, o seu propósito, e Ele dá para ele uma missão de construir uma arca, amém? É o que a gente enxerga nas Escrituras. Agora, Noé, irmãos, ele fica quase 100 anos construindo essa arca. O texto nos mostra, irmãos, que Noé ouviu a orientação do Senhor uma única vez. E essa única vez que Noé ouve a determinação do Senhor foi suficiente para nutri-lo, para ele continuar por quase 100 anos na missão que ele tinha recebido do Senhor. Carta aos Hebreus vai dizer que Noé, movido por um santo temor, construiu a arca. Irmãos, ele sabia quem tinha dado a ordem para ele. Quem te chamou, irmãos? Quem te chamou para estar aqui? Quem te chamou, irmãos? O Senhor te chamou. Sabe, irmãos, quem já foi em aniversário de penetra? Quem já foi de penetra em aniversário? Glória a Deus, não estou sozinho não. Agora imagina o seguinte, irmãos. Imagina que você chega no aniversário e está todo mundo olhando para você e fala assim, fulano de tal é penetra, fulano de tal é penetra, ciclano é penetra, todo mundo zombando de você porque acha que você é penetra, todo mundo rindo da sua cara porque acha que você é penetra, todo mundo desfazendo, até o garçom quando chega na sua bandeja faz assim, porque acha que você é penetra, e de repente vem o dono da festa, meu amigo, que bom que você veio, você é meu convidado de honra. Todo mundo vai se envergonhar quando o dono da festa te colocar no lugar de honra. Então, irmãos, essa pessoa que está lá, recebendo zombaria, recebendo escárnio, recebendo piadinha de mau gosto, o que sustenta ela na festa, fala assim, vocês vão ver quando o dono da festa me vir aqui, cara, ele vai me honrar e vocês vão todos ficar com vergonha. Saber, irmãos, quem nos chamou, nos sustenta diante da adversidade da vida. Imagina todo mundo rindo de Noé, a palavra fala que não chovia, irmãos. Noé construindo um lugar, um barco não chovia, não tinha água, não tinha rio, e ele construindo um barco, imagina a primeira madeira em pé, olha lá, não é doido, velho, não é burro, o que ele está fazendo? Bota a primeira madeira, e irmãos, não é uma jangadinha não, uma arca enorme, construindo porque havia recebido uma missão da parte do Senhor. Quantas vezes a gente recebe missão da parte do Senhor e comentários do lado de fora faz a gente diminuir o projeto? Isso aí que Deus mandou você fazer, eu acho muito grande. Por que você não dá um jeitinho assim, dá uma parada? Nossa, você quer que sua família inteira se converte? Não pode ser só, de repente, uns 2 primos, 3, não? E a gente começa a diminuir o projeto que Deus colocou no nosso coração. Noé, irmãos, permaneceu firme a despeito dos comentários, dos insultos, das zombarias que vieram sobre eles. Quantos duvidaram naquele processo? E eu fiquei pensando hoje à tarde, quando preparava, será que teve alguém que creu no começo, quando Noé levou a ideia? Gente, Deus apareceu para mim e falou que vai chover, cara, e mandou a gente cortar a árvore para a gente fazer um barco. Será que nos primeiros dias ele ganhou alguns adeptos? Algumas pessoas entraram com ele na floresta, é isso mesmo, cara, Deus falou e vai chover mesmo. Só que, irmão, 100 anos é muito tempo. Quem não tem palavra do Senhor não sustenta todo o processo.
Tem pessoas que vão começar pela empolgação, vão tentar te acompanhar, mas só quem tem palavra e convicção da parte do Senhor sustenta o processo para permanecer. E não é permanecer, irmãos, 1 ano, 2, 5, 10. Agora para pensar, 20 anos, 15 anos, 50 anos, 60 anos, o tempo passando em Noé lá construindo a arca. Muita gente zombou. Irmãos, nós também estamos construindo uma arca para nós. Nós também estamos construindo um abrigo para nós. E da mesma forma que Noé enfrentou zombaria lá atrás, e que Pedro também enfrentou zombaria lá na frente, nós também enfrentamos zombaria. Sério que você vai na igreja? Para que você vai lá? Para que você fica nesse negócio de Jesus está voltando? Nós também enfrentamos, irmãos, zombaria. E a mesma convicção que Noé teve, nós também precisamos ter. Porque assim como um dia Deus disse, vai ter chuva, ele creu e começou a se posicionar. Nós também temos uma promessa: eu vou preparar lugar e vou voltar. O Senhor não precisa ficar me falando toda semana, irmãos, que Ele vai voltar. Ele não precisa ficar me escrevendo carta todo dia, falando assim, ó, tô chegando, hein, ó, tô chegando aí, hein, ó, vou chegar. Não, Ele não precisa, irmãos, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que vai voltar e vai voltar. Então nós estamos aguardando esse dia. A questão é que, o que nós estamos fazendo enquanto estamos aguardando? Porque pessoas que zombam, irmãos, do processo, tem aos montes, tinham lá atrás, também tem. O problema não são os de fora que estão zombando, porque os de fora não receberam a palavra que nós recebemos. O problema são quando os de dentro começam a descrer ou começam a duvidar daquilo que foi dito. Irmãos, Deus não tinha problema que ninguém duvidasse do processo da arca. Quem não podia duvidar era Noé. Imagina se com 80 anos Noé falou assim, esse negócio vai dar certo, não vou desistir. Deus tem que voltar lá atrás para começar tudo de novo. Então quem estava do lado de fora da arca já não cria mesmo. Noé não podia descrer. Você, irmãos, não pode duvidar daquilo que Deus tem falado em sua palavra. Nós não podemos duvidar, irmãos, das palavras que Deus tem colocado no nosso coração. Nós não podemos duvidar. Assim como nos dias de Noé. Salvação onde, irmãos? Somente onde, irmãos? Somente na arca. Nós precisamos estar atentos a isso. A questão é, por que aqueles que receberam a palavra do Senhor, por que aqueles a quem chegou o aviso de que vai vir um dilúvio, por que aqueles a quem chegou o aviso para construir a arca, não se posicionam muitas vezes como deveriam se posicionar? Você conhece gente, irmãos, que saiu da igreja, sim ou não? Que abandonou a fé? Eu não vou nem falar de um abandono voluntário, deliberado, tipo assim, quis ir embora, porque isso já seria uma apostasia. Não falo, às vezes a pessoa enfraqueceu, não está fraco, não está conseguindo vir. Quantas pessoas, irmãos, receberam a mesma palavra que nós? Vai ter um dilúvio, se prepare na arca, e não conseguiram suportar. E nós, irmãos, não somos melhores ou piores do que eles, mas nós conseguimos nos firmar um pouco mais, e até que o Senhor nos tem ajudado. Nós só precisamos olhar, porque aquele que está de pé precisa cuidar para não cair. Então, irmãos, essas pessoas saíram ou desistiram ou começaram a zombar, por quê? Qual que é o maior problema? Se não são os de fora, porque aqueles que estão de dentro não permaneceram firmes e nem convictos. Quando, irmãos, quem está dentro, quem recebeu a palavra, não permanece firme e convicto, qual que é o problema? Primeiro, vivem para o hoje e se esquecem da noção de eternidade. Irmãos, se nós perdemos a noção de que nós somos eternos, nós perdemos o sentido da nossa vida. A vida de um homem é 70, 80 anos, depois disso que passa a canseira e enfado, diz a palavra. No dia do aniversário da pastora Isabel, eu compartilhei um versículo com ela, que é Eclesiastes 12, que fala de lembrar do Senhor nos dias da mocidade. E aí eu lembro que nós rimos, né, assim, poxa, geralmente a gente lê isso no aniversário de 15 anos, de 12, né, dias da mocidade. E eu falei com ela assim, o que é 50, 60, 70 anos para quem vai viver a eternidade? O que são 100 anos, irmãos, para quem vai viver a eternidade? Nós não podemos perder, irmãos, a noção de para onde estamos indo. Porque se eu achar que a minha vida é só aqui agora, eu estou, como diz o apóstolo Paulo, pior do que um infiel. Eu estou negando a minha fé, estou fazendo papel de tolo aqui dentro.
Ou pior, como diz ele, olha, se você achar que só podemos esperar em Cristo para esta vida, nós somos os mais desprezíveis, os mais pobres, os mais infelizes de todos, porque nós somos chamados, irmãos, para o ambiente. A nossa história não termina na coroinha que estava ali, porque a palavra diz que, olha, eu vou preparar lugar, depois eu venho para vós, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Não é você, vou preparar um lugar, depois eu venho, e aí sobe as letrinhas, acabou o filme, vai para cada um na sua casa. Não, nós estaremos para sempre com o Senhor, como diz o apóstolo Pedro. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então olha só, o problema de quem está dentro, vive como se fosse o hoje o principal, perde a noção de eternidade, esperam somente para esta vida. E eu coloquei assim, olha, Noé não precisou de neblinas ou chuviscos para crer. Imagina você construindo um barco enorme. Tinha que ser uma chuva muito grande, irmãos, para tirar o barco do chão. E nunca choveu. E Deus falou assim, Noé, eu vou te dar só um vislumbre, tá? Vou mandar só uma pancadinha de chuva, aquelas finalzinho de verão, só para você ver como é que vai ser. Não teve, irmãos. Não teve nenhum vislumbre, não sei nem se teve nuvem no céu. Então, irmãos, algumas vezes não vai ter nenhum spoiler do final para nós. Não vai ter nenhum teaser, é isso, mais ou menos isso aqui. Não, talvez não tenha. Talvez, irmãos, a gente não veja nenhum spoiler do milagre que vai chegar para nós. Talvez a gente não tenha nenhuma mostra do livramento que nós vamos receber, mas o Senhor permanece o mesmo, nos guardando, permanece sendo fiel pela palavra. O que você está vendo? Eu vejo um candeeiro. Pois bem, eu velo pela minha palavra. Então, irmãos, nós não podemos cair no erro de ficar como aqueles que estão lá fora, porque nós temos uma palavra, eles ainda não têm. E ainda não têm, não é porque eles são piores do que nós, mas porque ainda não entregaram os seus ouvidos para ouvir. Então nós precisamos estar atentos. Além disso, irmãos, qual é o problema de quem não crê no dilúvio que foi anunciado? Quem não crê, irmãos, em algo, não prega sobre aquele algo. Faz sentido? Se você não crê que Jesus salva, você não prega sobre salvação. Se você não crê que Ele cura, você não fala de cura para ninguém. Se você não crê que Ele resolve problemas, você vai ver um monte de gente com problema do seu lado e fala assim, pois é, né? Amanhã vai ser melhor. Não! Você tem um Senhor que é Senhor de tudo, que resolve todas as causas, que pode resolver todo e qualquer problema, para quem não há impossíveis. Mas se nós não cremos, nós não pregamos. Então, se eu não creio, irmãos, que Jesus vai voltar, eu vou ver gente fazendo um plano de 70 anos, de viver na promiscuidade, de viver uma vida ímpia, e eu vou ser incapaz de falar com ele, falei assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, a propriedade de um homem produziu muito, e ele pensou igualzinho você está pensando, vou botar no banco, vou investir, vou comprar Bitcoin, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei assim, louco, esta noite vão pedir sua alma, o que você tem vai ser para quem? Você está tentando construir casa, quando você devia estar construindo barco, porque vai vir uma chuva enorme. E se a sua casa não estiver firmada, se o seu barco não estiver vedado, vai ser grande o naufrágio, irmãos, grande a queda da casa. Então, irmãos, quem não vive essa verdade, não acredita que o dilúvio vai vir, não prega a volta do Senhor, e o pior, quem não prega a volta do Senhor, também não prega o que vai acontecer depois da volta do Senhor. Quando Noé, irmãos, está construindo esse barco desse tamanho, vamos imaginar aqui, desse tamanho o barco. Pô, Noé, por que você está construindo esse barco? Deus falou que vai vir uma chuva. Mas Noé, então não era mais vantagem você construir um telhado? Não, porque Deus falou que vai vir uma chuva tão grande que vai inundar e esse barco vai flutuar. Nossa, mas por que você não vai para o alto do morro? É porque a chuva vai ser tão grande que vai cobrir todos os montes da terra, ainda vai passar 7 metros, salvo engano. Qual o monte mais alto da terra, irmãos? Se alguém subisse lá no topo do Everest, ainda ia ficar 7 metros de água para cima dele. Aí eu te faço uma pergunta. Quando a gente olha, irmãos, vamos imaginar que você estivesse dentro da arca, olhando lá pela janela, essas pessoas se afogando. Quem que teria pena delas? Quem teria compaixão delas? Teríamos. O que é pior? Morrer afogado, ou seja, só o corpo morrer, ou perecer no inferno,
onde o fogo nunca apaga, onde o bicho nunca morre, onde haverá choro e ranger de dentes. Se a gente está assim, eu estava dentro da arca, se eu pudesse eu jogava uma boia, por que a gente não joga um auxílio espiritual para quem está indo para o inferno? Porque muitas vezes nem a gente acredita, irmãos, nem a gente acredita no que está escrito no livro. Se eu não acredito que vai ter dilúvio, eu não vou falar para ninguém se preparar, porque eu não acredito. Então, irmãos, o pior não é quem está lá fora, o pior é quem recebeu a palavra e está descrendo daquilo que foi falado. Então, irmãos, nós não podemos incorrer nesse risco, porque pessoas que morreram no dilúvio, morreram a primeira morte. Agora, quem vai para um lugar de choro e ranger de dentes, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, a palavra diz que esta é a segunda morte. Segunda morte. Então, irmãos, se você crê que Jesus vem, se você crê que existe salvação, para não enfrentar aquilo que a Bíblia diz que, olha, esses dias são terríveis, não houve precedente na história e não haverá depois, serão dias terríveis, irmãos. Esses dias eu estava conversando com alguém, não me lembro exatamente com quem, e eu faço a mesma pergunta aos irmãos. Pensa numa catástrofe, irmãos, na humanidade que matou muita gente. Pensa aí, qualquer um. Eu não sei se a gente vai acertar qual que vai ser pior, mas pensa aí. Vamos chutar o tsunami da Indonésia de 2004. Quase 250 mil pessoas morreram naquele tsunami. É muito ou é pouco, irmãos? Muito. Agora vamos trazer para os dias de hoje. Vamos imaginar que o mundo tenha 8 bilhões de pessoas. Se você começa lendo os juízos, trombetas, selos, taças do Apocalipse, que vai acontecer naquela última semana que a gente falou ali. 1/4 da humanidade foi dizimada. 1/4 de 8, 2 bilhões de pessoas morrem. Sobrou 6 bilhões. A estrela caiu em tal lugar. 1/3 da humanidade morre. Mais 2 bilhões. Então, em menos de 7 anos, a população da Terra, que fica aqui, cai pela metade. 4 bilhões de pessoas vão deixar de existir. Fazendo análise pelos números atuais. É muito ou é pouca gente, irmãos? Tudo que a gente já viu na história da humanidade, irmãos, é como aquelas primeiras dores de parto. Mas não se comparam com aquelas que virão. Porque a palavra diz assim, olha, lembra que a gente leu semana passada? O príncipe vai fazer acordo por uma semana, mas no meio da semana ele vai quebrar o acordo. E aí o apóstolo vai dizer, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Como dores aquela quem está grávida, e de maneira nenhuma escaparão. Então, irmãos, há um juízo iminente, há um juízo chegando, e nós não podemos relativizar a verdade que nós recebemos. Porque se nós não preparamos nem quem está do lado de fora, e nem quem está do lado de dentro. Eu queria que você pensasse comigo aqui. Essa semana nós falamos no nosso grupo de estudos lá. Imagina Noé, irmãos, acabou a arca, está pronto. Ele olha para o céu e começa a ver as formações de nuvens, aquelas nuvens pretas, né, que trovoada. Algumas pessoas devem ter olhado e falado assim, nada a ver esse negócio no céu aí, cara, nunca vi isso. Displicência, talvez ignorando. Talvez algumas pessoas olharam e falaram assim, meu Deus, o que é esse negócio aí, cara? Eu nunca vi esse negócio, que barulho estranho é esse? Que nuvem estranha é essa? Então a gente podia ter displicência, a gente podia ter pessoas com medo, ou a gente podia ter pessoas assim, caraca, mano, está acontecendo, aleluia, glória a Deus, vai chover mesmo, ele prometeu e está chovendo, está trovejando, está chegando perto, olha o relâmpago. Para uns, irmãos, os sinais que nós estamos vendo no mundo é sinal de medo, é sinal de displicência, mas para nós que esperamos a chuva, aleluia, está chegando a hora, está chegando o momento, está chegando o dia, ele vem, ele virá. Isso para nós, irmãos, porque a palavra diz assim, olha, vejam, quando começar a acontecer todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção, aleluia. O nosso Senhor vem, irmãos, ele vem. Para todo mundo podia ser de desespero, mas para Noé não. Falou assim, aí a família, é nós, mano, 100 anos de Maria, quero ver agora, como diz a música que a gente cantando,
Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. E? Ai, pronto, a gente até sabe a musiquinha. Por que a gente grita rei e não ai? Por quê? Porque a gente está do lado certo da força. Porque aquele dia será um grande e terrível dia. Grande para aqueles que se entregaram e entraram na arca. Mas para quem estava fora da arca foi um terrível dia. Então, meus irmãos, eu queria que você olhasse para aquela 70ª semana de Daniel que nós falamos semana passada, sabendo que ela está chegando. E quando a gente vai estudar a palavra, a gente vai enxergar pessoas enxergando essa semana de maneiras diferentes. Uns vão acreditar e falar assim: olha, Jesus vai voltar antes daquela semana acontecer. Ou seja, antes do caldo começar a entornar, antes da tribulação começar, Jesus vai voltar e vai tirar a igreja. Outros vão acreditar: não, eu acho que vai ser muita colherzinha de chá. Eu tenho certeza que Jesus vai deixar a gente passar aqui 7 anos de peleja e depois dos 7 anos ele vai buscar a gente. Esses são os pós-tribulacionistas. Quem acha que vai acontecer antes é o pré-tribulacionista. Mas tem aqueles que falam assim: não, é 7 anos, no meio da semana ele vai quebrar o acordo, eu acho que Jesus vai deixar a gente passar 3 anos e meio ali, no meio da semana ele vai tirar. Esse é o mesotribulacionista. Então, irmãos, a gente vai encontrar pessoas dentro do contexto cristão que creem de maneiras diferentes. Uns acreditam que vai ser antes, outros acreditam que vai ser depois, outros acreditam que vai ser no meio. Você acredita em quê, pastor Vitor? Eu acredito que vai ser antes. Acredito que vai ser antes. Por que eu acredito que vai ser antes? Primeiro, 70 semanas para teu povo e para a sua santa cidade. 69 semanas foi o tratamento de Deus com Israel. A 70ª semana, ao que tudo indica, também vai ser o tratamento de Deus com Israel. Esse período de plenitude de gentios, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, é um período diferente de tudo que já aconteceu na história. Se você olhar para o Antigo Testamento e ver o que acontece no Novo Testamento, também é diferente. Quando a gente vai olhar para Apocalipse 3:10, a palavra diz assim, a palavra do Senhor para a igreja da Filadélfia: como você guardou a palavra da verdade, eu vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre a terra. 1 Tessalonicenses, o Senhor vai dizer através de Paulo: olha, como nós estamos firmes no Senhor, estamos aguardando Jesus que virá dos céus e que vai nos livrar da ira vindoura. Mas qual argumento, pastor Vitor? A gente tem tantos argumentos, irmãos. E a gente escolhe um lugar para se posicionar. Para mim é o que faz mais sentido, pelo que eu entendo da palavra. Pastor, mas essa é uma visão escapista? Você está querendo sair fora? Não, irmãos, não estou querendo sair fora. Eu tenho que escolher. E a palavra permite você pensar dessa forma. Essa semana eu vi, alguns dias atrás, alguém falou assim: não, o segredo é se preparar. Porque se eu me preparo para ela, se vier antes eu estou no lucro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos: como você se prepara para uma desgraça que não tem precedente? Que tipo de preparo você precisa ter para suportar uma tribulação? E outra coisa, irmãos, eu nunca vi nem falei assim: Senhor, você pede misericórdia o tempo todo, irmãos, para você sair do problema, né? Eu falei assim: vamos jogar no problema, porque eu vou suportar esse problema e vai dar certo. Ademais, irmãos, quem é que é a igreja, quem que é a noiva de Cristo, irmãos? Vem cá, Bruno, finge que você vai ser minha noiva. Irmãos, esse aqui é o Bruno, esse aqui vai ser minha noiva. Vem aqui sempre, para todo mundo te ver. Ó, pronto. Aí eu vim aqui para o Bruno, falei assim: Bruno, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou preparar-vos Vos conheceis o caminho para onde eu vou, beleza, vou preparar lugar, eu vou, e quando estiver pronto eu vou, beleza, então fica aí, você é a noiva, minha noiva, mexe as caras, minha noiva da mão, minha noiva, assim que estiver pronto eu vou voltar, hein? Aí tá, vai ter uma semana de ira, que a palavra chave, a ira do cordeiro. Quem que é o cordeiro no nosso exemplo? Faz sentido, a noiva é a esposa aí nós vamos para bodas do cordeiro, que é o casamento. Aí na última semana, irmão, chegando no casamento, vou quebrar a noiva. Pronto, agora a gente vai casar.
Faz sentido para você, irmão? Para mim não faz sentido, não. Não faz sentido. Mas a palavra fala que é responsabilidade dele. Está esperando o noivo, com azeite na botija, ataviada. Porque bem-aventurado aqueles que são chamados para bodas do Cordeiro. Se prepare também. Guarda o azeite na botija lá. Então, irmãos, qual foi o processo da Arca de Noé? Caminhando para o final aqui. Qual foi o processo da Arca de Noé? Primeiro, quando a arca ficou pronta, chegou a hora. A palavra diz assim: ficou pronta a arca. Então Deus falou: está na hora, Noé. Entra para dentro da arca. Primeira coisa. Quem sabe o dia e a hora só o Senhor, irmãos. Quando estiver pronta as casas que o Senhor Jesus foi preparar, as moradas. Quando eu for ir preparar, vou voltar. Então ele foi preparar. Por que ele está demorando? Não sei. Não sei com que material ele está construindo. Não sei que pedreiro que ele contratou. Eu sei que quando estiver pronto ele vai voltar. Por quê? Você está vendo? Porque ele falou. E se ele falou, ele vai voltar. Será que ele já acabou e está esperando? Não. Porque ele falou que quando ele acabar, ele ia voltar. E se ele falou que ia voltar quando acabar e que acabou e não voltou, ele mente? E ele não mente? Então não acabou. Amém? Irmãos, você falar, saber que Deus não mente, é você confiar no caráter dele. É você estar andando no vale da sombra da morte, você não estou nem aí, não estou enxergando nada, mas eu sei quem está me guardando. Então, Deus fechou a arca. 2. Deus determinou o momento de entrada na arca. Gênesis 7:1 diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque eu tenho visto que você é justo aos meus olhos dentre todas as pessoas dessa geração. Então Deus determinou, falou: entra na arca, cara. Agora esse Noé falou assim: não vou entrar na arca não, vou ficar aqui do lado de fora mesmo. Podia acontecer sim ou não, irmãos? Podia. Para quantas pessoas nós estamos lançando o convite para entrar na arca? Há 2000 anos nós estamos chamando: gente, entra na arca aí, cara, entra na arca, ó, a arca aí, cara, vai chover, cara, entra na arca, ou entra na arca. Você que está dentro, não sai da arca não, sou. Irmãos, todos os animais, imagina o primeiro que entrou, sei lá, o coelhinho entrou. Nossa, demorando, né? Aquela tartaruga está tão longe. Não, senão eu vou ficar esperando aqui, tá por fora. Imagina, irmãos, quem já está aqui dentro está esperando gente chegar ainda. Não abra mão, irmãos, do lugar que o Senhor te colocou dentro da arca. Fique firme. O Senhor determinou. 3. O texto diz assim, vamos lá, acompanha o raciocínio. O Senhor disse para Noé, Gênesis 7:1, entra na arca você e tua família. O que aconteceu com eles? Entraram na arca. Gênesis capítulo 7, vou ler antes aqui, olha, Mateus 24, lembra o texto que a gente leu? Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, até que aconteceu o que, irmãos? Noé entrou e aconteceu o que, diz o texto? Não, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Ou seja, Noé sumiu, irmãos, entrou na arca e ninguém percebeu, ninguém deu falta de Noé. Quando é que eles perceberam? Até que veio o dilúvio e levou a todos. Mas a igreja será, num piscar de olhos acontecerá. E todo mundo, cadê aquele povo aí? Irmãos, está na moda, foi tudo abduzido. Irmãos, o grande engano está aí, irmãos, está aí, na nossa cara. Vede que ninguém vos engane. Sabe que as coisas que a gente vai vendo em filme, irmãos? Está tudo te avisando, está tudo te preparando para um dia você não achar estranho. Está aí. Vocês não lembram quando foi dado o primeiro beijo homoafetivo na televisão? Eu lembro sim por alto. Foi uma coisa anunciada, preparada, um beijo de selinho, de esbarrão, acho que salvo engano, entre dois homens. E se eu não estiver muito errado, acho que o Mateus Solano e algum outro. Oi? Enfim, hoje, irmãos, é difícil você ver uma novela, um filme que não tem. Faz sentido? Então mudou, não mudou? Por quê? Nós fomos sendo preparados, irmãos, para essas coisas.
Não é por acaso que estão divulgando os arquivos. Ah, fulano viu. Irmão, hoje se eu sentar no teclado aqui, eu faço Chopin tocando meu teclado aqui na igreja. Stevie Wonder tocando esse teclado aqui, sentado aqui, ó. É de verdade? Os mais desavisados vão crer. Então, irmãos, vede que ninguém vos engane. Então veja bem, o dilúvio veio. Quando veio, pastor Vitor? Noé entrou na arca, ninguém percebeu. Só perceberam quando veio? Quando é que veio o dilúvio, se Noé já estava dentro da arca, irmãos? Porque podia ter entrado e Deus mandado a chuva, não podia? Gênesis 7:7. Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Gênesis 7:10. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Não são 7 anos que tem a última semana? Por que Deus manda esperar 7 dias, irmãos? Noé, irmãos, ficou sumido por 7 dias e ninguém sabia onde ele estava, até que veio as águas do dilúvio. A igreja, irmãos, vai estar na boda do Cordeiro por 7 anos. E depois dos 7 anos, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas. E eu rezo a música que eu não sei qual que é. Mas é isso, irmãos. Então nós precisamos estar atentos. A arca, irmãos, é um tipo de Jesus. Ela aponta para Jesus. Nós hoje, irmãos, não vamos mais construir um barco. Nós temos construído um Jesus, não para nós, mas um Jesus dentro de nós. Dia a dia nós vamos conhecendo algo novo do Senhor, por isso conheçamos e prossigamos em conhecer. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas olha a sua vida para trás. Se você olhar de hoje para o ano passado, você cresceu alguma coisa? Você se tornou mais espiritual? Você conhece mais a Bíblia? Você fala mais de Deus? Você tem mais temor? Irmãos, esse é o processo. Hoje você tem que ser mais santo que ontem. E hoje, menos santo que amanhã. Aquele que fumava não fuma mais, o que bebe não bebe mais, o que matava não mata mais. Pastor, eu continuo fazendo, então que morra de vergonha toda vez que você fizer. Porque se tu fizer e não ficar com vergonha, tu está pior do que quem está lá fora. Como o cão que volta ao seu vômito, diz a palavra. Então, irmãos, nós temos preparado uma arca para nós. Temos preparado uma arca para nós. Agora nós precisamos escolher, irmãos, que tipo de disposição que a gente vai ter no coração. Porque tem gente que entrou na arca e está tranquilo aqui, ó, na janelinha da arca, vendo o marido, o filho, o primo, o vizinho fora da arca. Sabe que ele vai ser pego, desprevenido, e não está falando nada para ele. Não está nem se preocupando, não está nem orando para que Deus abra o coração dele, tenha misericórdia dele, para um dia ele ter oportunidade de passar por lá de dentro de novo. Irmãos, é o que o Senhor espera de nós, é o que o Senhor espera de nós, quando nós entendemos que a arca, irmãos, é um tipo de Cristo, e que só há salvação na arca, ou seja, só há salvação em Cristo. Necessariamente, irmãos, quem não está em Cristo está onde, irmãos? Só tem um jeito, ou você está dentro da arca ou você está? Se você está dentro da arca, está salvo, quem está fora está? A condenação é essa, a luz veio ao mundo e as pessoas não quiseram a luz. Então, irmãos, está aí a palavra do Evangelho. Por que semana passada eu coloquei aquele monte de semana? Para poder te explicar que tem uma profecia de 70 semanas, irmão, já cumpriu 69, só falta uma. E não caiu nenhum tio ou um J da lei, ela vai se cumprir também. E o Senhor falou assim, ó, quando eu estiver na beicinho de pulga para se cumprir, eu vou voltar. Ou na pior das hipóteses, eu vou voltar depois. Então, na pior das hipóteses, irmãos, na pior das hipóteses, a pessoa teria no máximo 7 anos. De, caldo entornando no lombo. Se ela não aceitou Jesus durante a vida dela toda na facilidade, será que vai aceitar aqui no momento? Então, irmãos, nós precisamos colocar a nossa barba de molho. Eu queria lembrar aos irmãos o que a palavra diz. A palavra diz que depois que Noé estava dentro da arca, o Senhor fechou a porta da arca. Não foi Noé, irmãos,
Foi o Senhor que fechou. Quando a gente fala a porta da graça, o período da graça, o tempo dos gentios, irmãos, o tempo oportuno é hoje, porque o Senhor também vai fechar a porta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. O ímpio deixa o seu caminho e se arrependa para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Então vai fechar a porta, irmãos. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 3 ao verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 até o verso 18. Amém? Todos achamos? Vou fazer a leitura, diz assim. Amém? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela graça ou pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso, destruído, está falando do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o que, irmãos? Para o fogo, guardado para o juízo e para a destruição de quem, irmãos? Dos ímpios. Então veja bem, graças a Deus que não vai ter outro dilúvio. Está reservado para o fogo. Só que é reservado para a destruição Quem é ímpio aí, levanta a mão, irmão, só para a gente ver. Graças a Deus, irmão, aleluia. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Verso 8, aliás. Não se esqueçam disso, amados, pois para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão na noite. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela existe será desnudada ou desfeita. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, irmãos, enquanto esperamos essas coisas, ou enquanto esperam, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa o que, irmãos? Salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas, porém, têm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a destruição deles. Verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro daqueles que não têm princípios morais e não percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. É tempo de entrar na arca. Alguns podem dizer assim: nossa, mas tem tanto tempo que falou que ia chover. Pois é, Ele não está da sua promessa. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas dentro que os nossos pais morreram, a gente ouve falar de Jesus voltar. Ouve mesmo, e graças a Deus, irmãos. Porque se Jesus tivesse voltado há 5 anos, talvez alguns de nós não estivessem aqui. Talvez alguns dos nossos amigos não tivessem aceitado a Cristo ainda. Que bom que Ele é paciente conosco. Você pode se colocar de pé para nós orarmos juntos ao Senhor?